Talvez você tenha chegado até aqui trazendo muitas coisas no coração, pensamentos que não se organizam, decisões que ainda não estão claras, medos que aparecem quando o silêncio chega. Por isso, antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação, eu te convido a desacelerar. Não é preciso correr, não é preciso entender tudo agora. Este é um espaço seguro para permanecer. Respire devagar. Permita que o corpo relaxe. Permita que o coração desarme. Estamos no início de um novo tempo. E todo início carrega expectativas, perguntas, desejos e também inseguranças. É natural sentir medo quando o caminho ainda não está completamente visível. Mas hoje, não viemos aqui para exigir clareza total. Viemos para permitir que a luz de Deus organize o interior. O salmo que vamos rezar não começa falando do problema. Ele começa falando da luz, porque quando a luz está presente, o medo perde força. Talvez você esteja tentando enxergar longe demais, tentando prever resultados, tentando controlar o que ainda não aconteceu. Mas Deus não pede que você veja todo o caminho. Ele pede apenas que você confie no próximo passo. Aqui e agora não existe cobrança. Não existe desempenho espiritual. Existe apenas um convite: ficar. Fique com a palavra. Fique com a luz. Fique na presença de Deus. Mesmo que a mente ainda esteja inquieta, fique. Mesmo que o coração ainda esteja pesado, fique. Porque a luz não grita. Ela permanece. E pouco a pouco, tudo começa a encontrar o seu lugar. Este é o início do caminho. E você não caminha sozinho. Permaneça. O salmo começa com uma afirmação que sustenta todo o caminho. O Senhor é minha luz e salvação. Antes de falar de inimigos, de perigos ou de batalhas, a palavra afirma quem Deus é. Ele é luz. E a luz não existe para eliminar imediatamente a noite, mas para orientar os passos dentro dela. Muitas vezes esperamos que Deus tire de nós toda a insegurança, todo o medo, toda a dúvida. Mas a fé não funciona assim. Deus não promete ausência de sombras. Ele promete presença. A luz de Deus não serve para nos dar controle sobre o futuro. Ela serve para que não nos percamos no caminho. O medo cresce quando tentamos enxergar além do que nos foi pedido. Quando queremos respostas para tudo, garantias para cada passo, segurança absoluta antes de caminhar. Mas a luz de Deus é suficiente para o agora. Ela ilumina o próximo passo. E isso basta. Quando o salmista diz: "De quem terei medo?", e ele não está negando a realidade do perigo. Ele está afirmando uma escolha interior. Ele escolhe confiar mais na luz do que na ameaça. Quantas vezes o medo nasce não do que está diante de nós, mas do que imaginamos que pode acontecer? Quantas vezes sofremos por cenários que ainda não existem? A luz de Deus nos devolve ao presente. Ela nos ancora no agora. Ela nos impede de caminhar guiados por fantasmas. Talvez hoje você esteja atravessando uma noite interior. Talvez não veja com clareza o que virá depois. Mas isso não significa que você esteja perdido. Enquanto a luz estiver acesa, o caminho existe. Mesmo que seja estreito, mesmo que seja silencioso, mesmo que ainda não faça sentido. A fé não é enxergar tudo. A fé é caminhar sem abandonar a luz. Deixe que essa luz ilumine o que hoje pesa no seu coração. Não para resolver tudo de uma vez, mas para impedir que você se desvie. Deus não te pede pressa. Ele te oferece direção e isso é suficiente para continuar. Quando o Salmo fala de inimigos, adversários e exércitos que se levantam, ele não está falando apenas de ameaças externas. Ele revela uma realidade mais profunda e mais comum, o combate que acontece dentro de nós. Nem sempre aquilo que nos paralisa vem de fora. Muitas vezes, o maior conflito nasce no interior do coração. Pensamentos que se repetem, dúvidas que não descansam, vozes que questionam cada passo,
Medos que se organizam como um exército silencioso. A ansiedade é assim. Ela não grita, ela ocupa espaço. Ela se espalha até que tudo pareça ameaça. Quando o coração perde direção, tudo vira risco. Quando o centro se desloca, até o bem começa a cansar. É assim que a alma se fragmenta, não por um grande golpe, mas por uma multiplicação de preocupações. O Salmo não nega a existência desse combate. Ele não espiritualiza a dor. Ele a nomeia. Mas, ao mesmo tempo, ele ensina algo essencial. O medo cresce quando o coração se divide. Quando tentamos responder a todas as vozes, agradar a todos, prever todos os cenários, controlar cada possibilidade, o interior se torna um campo de batalha permanente. E viver em guerra constante esgota a alma. A fé católica sempre ensinou que o verdadeiro discernimento começa no silêncio interior. Não é possível escutar a vontade de Deus quando o coração está ocupado demais, defendendo-se de tudo. Por isso o Salmo afirma com tanta força que mesmo diante de exércitos, o coração não precisa tremer. Não porque os inimigos desaparecem, mas porque a confiança reorganiza o interior. Confiar não é negar o perigo. Confiar é decidir onde o coração vai se apoiar. Talvez hoje o seu combate não seja contra pessoas, mas contra pensamentos que roubam a paz. Talvez o seu inimigo não esteja diante de você, mas dentro de você, alimentado pela pressa, pela comparação, pela exigência excessiva. Deus não te chama para lutar sozinho. Ele não te pede que vença tudo hoje. Ele te convida a retirar o coração do campo de batalha e colocá-lo sob a luz. Quando o coração encontra repouso em Deus, o combate perde força. As vozes se calam aos poucos. A ansiedade deixa de comandar. A luz não elimina imediatamente o conflito, mas impede que ele governe. E isso já é vitória. Permita que Deus hoje reorganize o seu interior. Não pela força, mas pela confiança. Onde o coração descansa, o medo já não reina. Há um momento no Salmo em que tudo se reorganiza. Depois de falar da luz, do medo e do combate, o coração do salmista faz uma escolha decisiva. Uma só coisa peço ao Senhor. Não é um pedido entre muitos. Não é uma lista. É um eixo. A ansiedade nasce quando o desejo se espalha demais. Quando queremos segurança, reconhecimento, controle, resultados, respostas e garantias ao mesmo tempo. O coração não foi feito para sustentar tantos centros. Por isso a palavra nos ensina algo essencial. Não é a quantidade de pedidos que sustenta a alma, é a ordem do desejo. Quando o desejo está desordenado, até as coisas boas nos cansam. Quando tudo se torna urgente, nada descansa. E o coração passa a viver em constante tensão, tentando responder a exigências que nunca se satisfazem. O salmista não pede que Deus resolva tudo. Ele pede algo mais profundo: habitar, permanecer, estar. Uma só coisa peço ao Senhor: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é fazer de Deus o lugar onde o coração repousa. É voltar sempre para o mesmo centro, mesmo quando tudo ao redor muda. Na espiritualidade católica, ordenar o desejo é um caminho de cura. Quando Deus ocupa o centro, o restante encontra lugar. As decisões ficam mais simples. As perdas doem menos. As esperas se tornam possíveis. O descanso não vem quando tudo está resolvido. Ele vem quando o coração sabe onde pertence. Talvez hoje você esteja cansado não porque tenha feito demais, mas porque desejou demais ao mesmo tempo. Talvez esteja tentando encontrar paz em muitos lugares, quando a alma pede apenas um. Deus não disputa espaço com tudo o que te inquieta. Ele espera ser escolhido como centro. Quando o desejo se unifica, o medo enfraquece. Quando o coração se fixa em Deus, a ansiedade perde o comando. Quando há uma coisa apenas, o interior se aquieta. Não é empobrecimento espiritual, é maturidade.
Pedir uma coisa só não é desistir da vida. É confiar que, estando em Deus, tudo o que for necessário virá no tempo certo. Hoje o Senhor te convida a fazer essa escolha interior. Não mudar tudo, não decidir tudo, mas escolher onde o coração vai morar. Quando o coração encontra morada, ele finalmente descansa. Habitar na casa do Senhor não é uma ideia abstrata. Não é um lugar físico apenas. É uma forma de viver. Muitas vezes nos aproximamos de Deus como quem visita. Entramos, pedimos, agradecemos, saímos. Mas o Salmo fala de algo mais profundo: permanecer. Habitar é criar morada. É fazer de Deus o ponto de retorno do coração. É saber que mesmo quando estamos longe fisicamente, interiormente sabemos onde pertencemos. Na espiritualidade católica, a fé não é construída por momentos intensos e isolados, mas por uma presença constante. Não se trata de sentir sempre, mas de permanecer mesmo quando não se sente nada. É aí que o descanso começa a se tornar verdadeiro. Quem apenas visita Deus vive de picos espirituais. Quem habita em Deus aprende o ritmo. E o ritmo sustenta mais do que a intensidade. O salmista deseja contemplar a beleza do Senhor. Não fala de compreender tudo, nem de explicar tudo. Fala de contemplar. Contemplar é olhar sem pressa. É permitir que Deus seja Deus, sem reduzi-lo às nossas urgências. É aceitar que nem tudo precisa ser resolvido para que o coração esteja em paz. Quando a alma encontra um lugar onde pode permanecer, ela deixa de correr atrás de sentido. Ela passa a viver a partir dele. Talvez você esteja cansado porque vive sempre em movimento interior, pensando no que falta, no que vem depois, no que poderia ter sido diferente. Habitar em Deus interrompe essa fuga constante. Não porque a vida para, mas porque o coração encontra um chão firme. Habitar em Deus não nos afasta da realidade. Pelo contrário, nos devolve a ela com mais inteireza, com mais sobriedade, com mais confiança. Quem aprende a habitar em Deus não se desespera quando a noite chega, porque sabe que a casa permanece, e quem tem casa não se perde. Hoje, talvez o convite de Deus para você não seja fazer mais, mas permanecer mais. Não buscar novas experiências, mas aprofundar a presença. Não correr atrás de respostas, mas descansar na certeza de que Deus é morada segura. Onde o coração habita, ali ele encontra a paz. Há um ponto no caminho em que a fé deixa de ser impulso e se torna permanência. É quando a palavra nos convida a esperar. Espera no Senhor. Essa frase não nasce da passividade, mas da confiança amadurecida. Esperar na linguagem bíblica não é cruzar os braços. É resistir à tentação da pressa. Vivemos em um tempo que confunde movimento com avanço, mas nem tudo o que se move está indo para o lugar certo. Às vezes a pressa não é coragem, é medo disfarçado. O salmista associa a espera à força e à coragem. Isso nos ensina algo essencial. A verdadeira coragem não está em agir imediatamente, mas em permanecer quando tudo em nós quer fugir. Esperar em Deus é um ato profundamente espiritual. É confiar que o tempo não é inimigo. É aceitar que há processos que só amadurecem no silêncio. É reconhecer que frutos colhidos antes da hora não alimentam. No início de um novo tempo, o coração costuma querer respostas rápidas. Quer garantias, quer sinais claros. Mas Deus educa o coração na paciência. A pressa rouba o discernimento. Ela empurra decisões que ainda não estão prontas. Ela cria atalhos que parecem soluções, mas terminam em cansaço. Esperar no Senhor não significa paralisar a vida. Significa caminhar sem violentar o próprio tempo. Significa agir quando é hora de agir e permanecer quando é hora de permanecer. A coragem que o Salmo propõe não é bravura exterior, é firmeza interior. É a capacidade de sustentar o silêncio sem desespero, de atravessar a incerteza sem abandonar a confiança.
Talvez hoje você esteja diante de escolhas que ainda não se clarificaram. Talvez sinta a pressão de decidir tudo rapidamente. Mas Deus não se revela na ansiedade. Ele se deixa encontrar por quem espera com o coração aberto, por quem não foge do tempo, por quem confia que o caminho se mostra passo a passo. Esperar em Deus não é atraso, é preparação. E quem aprende a esperar, aprende também a caminhar com mais leveza. Permita-se viver este tempo sem violência interior. Não antecipe dores. Não exija frutos fora da estação. O Senhor vai à frente. E a espera, quando vivida nele, se transforma em caminho seguro. Agora, permita-se o silêncio. Não é um vazio, é presença. Não há nada que você precise fazer neste momento. Nenhuma decisão, nenhuma resposta, nenhuma explicação. Apenas fique. Respire devagar. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Sem pressa. Se algum pensamento vier, não lute contra ele. Apenas entregue e volte a respirar. Permaneça. Deus está aqui. Talvez o coração ainda queira resolver algo. Talvez a mente ainda tente organizar o amanhã. Mas agora não é tempo de organizar. É tempo de repousar. Confie este momento a Deus. Mesmo o que ainda não tem nome. Mesmo o que ainda dói. Mesmo o que ainda não entende. Respire novamente. Mais fundo. Mais lento. Permaneça na luz. Mesmo que você não a veja claramente. Ela está acesa. Se quiser, repita interiormente sem esforço. Senhor, eu confio em Ti. Silêncio. Deixe que Deus faça no silêncio aquilo que as palavras não alcançam. Permaneça. Descanse. Confie. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser forçado. O Senhor sustenta este momento e sustenta você. Fique mais um pouco na presença, na luz. Agora volte devagar, sem pressa, sem ruptura. O caminho não precisa estar todo iluminado para que você siga em frente. A luz de Deus é suficiente para o próximo passo. E isso basta. O Salmo nos ensinou que a segurança não está em controlar o futuro, mas em saber a quem pertencemos. Quando o coração escolhe habitar em Deus, o medo perde o poder de governar. Talvez você ainda não saiba como tudo vai se desenrolar. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas você não está perdido. A luz permanece acesa. Que o Senhor vá à sua frente, abrindo caminhos seguros, fechando portas que não conduzem à vida e sustentando cada passo com sua presença. Que o seu coração caminhe com mais confiança do que pressa, mais fé do que ansiedade, mais silêncio do que ruído. Não caminhe sozinho. Não carregue o peso do amanhã agora. Permaneça na luz. Confie no caminho. Deus conhece cada passo antes mesmo que você o dê. Que a paz do Senhor guarde o seu coração, hoje, nesta noite e em todo o tempo que está por vir. Senhor Deus, à luz da Tua palavra, eu coloco diante de Ti tudo o que foi tocado neste caminho. Tu és a minha luz. Não a luz que elimina imediatamente a noite, mas a luz que me impede de me perder dentro dela. Quando o medo tenta me confundir, quando a ansiedade tenta me apressar, lembra-me que a Tua presença é suficiente. Hoje eu Te entrego o meu coração, com tudo o que ele carrega. As perguntas que ainda não têm resposta, as decisões que ainda não amadureceram, os caminhos que ainda não estão claros. Eu não quero mais viver disperso por dentro. Não quero sustentar guerras interiores, nem ser governado por vozes que roubam a paz. Eu escolho confiar mais na Tua luz do que nos meus medos. Ensina-me, Senhor, a desejar corretamente. Que o meu coração não se espalhe em muitos centros, mas encontre em Ti a sua morada. Que eu aprenda a pedir uma coisa apenas: a habitar em Ti, permanecer na Tua presença, fazer de Ti o lugar onde descanso. Quando a pressa tentar me empurrar, dá-me coragem para esperar. Quando o silêncio me inquietar,
Dá-me fé para permanecer. Quando o tempo parecer lento demais, lembra-me que tu trabalhas no escondimento. Eu te entrego este novo tempo, este novo ano, este caminho que começa e que ainda não posso ver por inteiro. Vai à minha frente, Senhor. Ordena meus passos. Fecha as portas que me afastam de ti e sustenta as que conduzem à vida. Que eu caminhe com mais confiança do que controle, mais fé do que ansiedade, mais silêncio do que ruído. Se eu precisar atravessar vales, permanece comigo. Se eu precisar esperar, sustenta-me. Se eu precisar recomeçar, conduze-me com tua mão. Eu descanso em ti. Habito em ti. Confio em ti. Que a tua paz guarde o meu coração, agora e sempre. Amém.